Bora para mais um episódio no podcast Ale Casoni. E eu tenho aquela missão, né? Que é trazer pessoas verdadeiras, pessoas com histórias incríveis, com marcas que não só inspiram, mas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. E eu trouxe uma convidada que quase sempre eu trago convidadas que estão muito dentro do meu ecossistema. De alguma forma a gente caminha junto, de alguma forma a gente já opera, a gente já se conecta. Só que eu me conecto de uma forma também no meu ecossistema, mas não tão juntinha. Eu tô a conhecendo agora, então nós vamos conhecer melhor juntos aqui. Mas eu conheço muito o produto dela, conheço a marca dela. E um pouco do que ela construiu ao longo desses anos, que é um produto que eu conheci no ponto de vista de cliente. Então, consumindo. E você sabe como eu sou exigente, tudo que eu consumo e para onde que eu dou para os meus filhos. E eu conheci também no ponto de vista de quem liderou e que já transformou muito dentro do mercado segmento saudável. Eu tô falando de alimento, de comida, né? E de sobremesa. Então, eu também tenho um olhar crítico, técnico e também um olhar de apreciativo, né? E é um produto incrível, é uma marca incrível. Eu tô aqui com a Samandra da Confeiteria. Um prazer enorme receber você. É um prazer estar aqui. Na verdade, para mim, é mais do que isso, porque você sempre foi uma inspiração. Os seus produtos, o que você construiu sempre foi assim, uma referência para mim. Então, é super gratificante. É um momento, para minha história, estar aqui conversando com você. Que bom. E eu também. Eu falo que o dia que eu comecei de curso online, eu saí da agenda. A Gi, que a gente tinha falado de você. A Gi é uma pessoa muito próxima, que a conhece também. E eu falei, Gi, ela é mesmo. E eu gostei do o quão criteriosa, assim, cuidadosa e criteriosa. Uhum. E aí, quando eu pego esses elementos, eu consigo ver no seu produto. Eu consigo ver na consistência da sua marca, né? Cuidadosa da forma que você colocou, que você posicionou, que você trouxe um pouco da sua história. Sim. O cuidado com o produto. É. Né? Você vai contar um pouquinho aqui, mas viu quando você é da área de P&D, desenvolvimento, né? Sim. Mas é uma alegria, então bora conhecer. Vamos lá. Eu queria, junto com todo mundo, conhecer um pouquinho da sua história. Assim, antes da gente entrar na confeiteria, da marca, hoje como ela está constituída, do que compõe, né, os produtos e estratégia. Quem é essa Amanda? De onde ela vem? Por que você quis empreender? E por que quis empreender no mercado que é um nicho, né? Sim. E bom, mas ele tem seus desafios, porque ele é muito qualitativo, tem muita energia, né? Para poder fazer tudo acontecer. Responsabilidade. Mas enorme. Conta um pouquinho para nós. Bom, eu sou de Brasília. Desde a minha infância, eu sempre tive uma alimentação muito saudável. Isso é de família. Então, para mim, nunca foi uma dificuldade estar consumindo alimentos saudáveis. Sempre entendi a importância. Eu sou formada em comunicação social, design de interiores e também tirei certificação PMI. Então, trabalhava com gerenciamento de projetos, processos em Brasília, no governo, né? Com consultoria governamental. Porém, isso não me preenchia, porque não tinha, eu gostava, só que não era aquilo que eu conseguia colocar a minha identidade. Olha, o seu melhor. Exatamente. Conseguir passar o que eu gostaria de passar para as pessoas. E a área de alimentação, eu vejo que dá para a gente colocar um pouco do nosso DNA, né? Do que a gente entende, da nossa visão de mundo. E a partir disso, trabalhando mesmo, eu estava inconformada com o meu trabalho dia a dia, né? Com a minha rotina. E eu comecei a pesquisar algo nessa área de empreendedorismo. Contra a família, porque todo mundo, quem é de Brasília, sabe que lá cultura, tudo né? é voltado para serviço público, né? As pessoas querem fazer concurso. Eu nunca quis fazer concurso. Estabilidade. Do que da estabilidade, você queria o incerto, o contrário. Né? E isso até na minha família, nossa, meus pais não digo que não apoiaram, mas eles gostariam, eles queriam, pô, meu filho, né, você é tão inteligente, assim, vai fazer alguma coisa, mas... né, olha isso, é tão inteligente, eu tenho capacidade de passar num concurso incrível, eu queria que fizesse direito, mas fui por outro caminho. Isso. Não era. E a partir de então, eu comecei a pesquisar muita coisa. E quando você começa a pesquisar, você já começa em alimento ou você se abriu pro todo? Alimento e mundo pet, que eu também gostava demais eu gosto muito de bicho. Ia em feiras, pesquisava, internet, acho que Google, né, era na época, agora não é só mais Google, que o Google até perdeu espaço. E eu pesquisava muito tendências. O que tinha lá fora e o que não tinha aqui.
E eu entendia, gostava muito de andar, assim, conversar com as pessoas, ir mercado. Falei, pô, o que tá faltando, né? Então, Legal. na Muito época curiosa, tinha né? extremamente. Mundo Verde. Toda semana entrava na loja do Mundo Verde para ver o que tinha de novidades. E, gente, talvez você que esteja nos escutando e não conhece o segmento saudável, os pontos de vendas naturais, Mundo Verde, por muito tempo, foi um grande case, assim, era laboratório para pesquisa, onde tinha todo o mix, né? Uhum. Tem muita gente que nem conhece a força do que foi, porque foi muito forte, né? É verdade, Muito. verdade. Foi muito, Ainda muito aqui em São Paulo forte. tem Tinha lojas boas, né? Tem. Eu vejo... Oscar Freire. Tem mas algumas já foi muito grandes. forte. Exato. E eu entrava, pesquisava, não só nessa linha que a confeiteria é uma marca, ela nasceu com doces. Ela já nasce com os doces. Já nasce com os doces. Até o nome foi super proposital. porque confeiteria. Uhum. Mas na época, eu buscava alguma coisa. Não sabia o que. Comecei de tudo isso, comecei com chá. Chá? Então, eu ia para fora, trouxe várias referências de chás. Porque o chá, eu via que o chá iria crescer muito, o consumo de chá. Até que foi menos do que eu imaginei. Foi um pouco menor. Mas o chá, ele tá na cultura, né? Mais fora ainda. Muito, E a funcionalidade, a importância para o nosso organismo. Como você pode trazer benefícios só com uma xicrinha por dia. Então, vou começar com chá. Enfim, pesquisei, não foi para frente. Nem matcha, nem chá. Depois, a segunda tentativa foi com vending machines de produtos saudáveis. Aí desenvolvi praticamente tudo. Território. Porque a gente envolve máquina, tem um custo, né, da operação. Exatamente, foi quase. Meu Deus. E nessa, o dólar, se eu não me engano, o dólar subiu, aí tinha que importar. Eu falei, não, deixa pra lá, mais um down, né? Isso não. Nossa, Quanto tempo de quando você decidiu até você, de fato, conceber a confeiteria? Foram uns 4 anos, 4, 5 anos. Nossa. 5 anos de pesquisa, de 4 tudo, anos. até realmente lançar a marca. Mas digo dessa pesquisa tem que de outros negócios, né? Desenvolvimento dessa outra marca. Essa outra marca de vending machines, de produtos saudáveis, já estava praticamente pronta, tudo pronto. E aí, quando a gente ia startar, ele desistiu. Eu e meu marido, ele estava super comigo dentro dessa, ele adorava a ideia também. E então, desisti. Só que, quando você tem algo que você quer colocar para fora e não consegue nem entender como é que você vai colocar isso para fora, é meio dolorido. Eu sentia frustrante. Então, tinha noites que eu chorava. Eu falava, puxa, eu não tô feliz. Eu tô trabalhando, ok, eu sei que eu tenho um caminho, eu tenho meu emprego, eu trabalho, mas não me preenche. Aí eu falo, meu Deus, por quê? Eu quero descobrir algo que faça sentido pra mim, que eu consiga me expressar. E meu marido diz, calma, Sá, calma, amor, vai dar tudo certo. Sabe aquela coisa? Que angústia é essa? Então, esse período foi um período de muito autoconhecimento também. De Legal. entender o que eu queria mostrar. Você estava fazendo um processo de virada e de transição. Porque, de novo, você está saindo do que era mais estável, né? Tinha uma estabilidade pro novo, né? Que é incerto. E não foi assim, né? Aí vi uma ideia, vou colocar em prática, vamos embora. Não, foi um processo longo. Mas eu entendo que é o que você falou, né? De 4 anos, antes de entender também, de nascer a confeiteria, teve um processo com você, né? Muito interno. Teve. Legal. Teve sim. E até entender por que criar uma marca de doces foi vendo realmente o que as pessoas precisavam e que eu sentia uma certa falta. Eu sentia uma falta. Você já estava no mercado e era maravilhoso. Mas muito forte em sólido, né? Era sólido, check-out. Você foi para uma outra experiência. Outro, exato. E eu mais não queria label também. Acho que... eu queria algo diferente, que eu não encontrasse ainda. E você conseguiu encontrar fora com as suas pesquisas? Não. Via sorvete. Encontrava muito sorvete. E eu quero fazer um doce. Alguma coisa cremosa que possa ser versátil. Que eu possa colocar em receitas, que eu possa misturar com alguma coisa. Tá. E nessa, como eu não tinha uma receita pronta, como é que eu vou fazer um doce de leite? Aí, cara, mas um doce de leite, tá? Vou tirar o glúten, vou fazer o mais saudável possível. Vou fazer uma coisa vegana. Aí não ficava bom. Vegana. Nossa, ficava horrível. Ficava uma papa. Ficava uma papa. Aí tentava... E você que punha a mão na massa? Totalmente.
Você não do contratou zero. alguém? Não, do zero. Jura? Uhum. Desde sempre? Desde sempre, do Porque zero você não tem até... formação técnica, Não né? tenho, Tipo, eu não tenho engenharia. formação técnica, mas eu vejo que quando a gente quer alguma coisa de fato, a gente vai atrás, a gente estuda, a gente pesquisa. Obviamente, quem tem esse conhecimento técnico tem uma facilidade, uma compreensão, uma outra visão. Não, você não tinha. Você não é nem tinha, tem, né? Não, hoje você tem. Você não tinha a técnica, mas você tinha a curiosidade, que ela é mais importante que o conhecimento técnico. E a vontade de fazer acontecer, de estudar. Muito bom. E aí eu buscava, como não tinha esse produto aqui, eu comecei a ver em literatura de fora como eu poderia transformar o produto, a ideia que eu tinha na cabeça, num produto físico. Aí o adoçante mesmo, eritritol, ninguém usava eritritol, usava xilitol, e eles se comportam de forma diferente. Totalmente diferente. Como é que eu posso dar corpo para esse produto? Não ficar tão caro. Aí fui pesquisar as fibras. Enfim, a confeiteria demorou 2 anos para nascer. Porque tinha a competência de nascer o produto certo. Nasceu o produto certo. E eu não coloco nada que eu não aprove muito. E outras pessoas aprovem, Legal. que seja um sabor incrível. Porque senão não vende. Porque as pessoas têm um preconceito, né, Do muito saudável, grande do do natural. saudável, do sabor do saudável, esse negócio, até de experimentar. Não, depois, eu acho que eu conversei com inúmeras pessoas diferentes, tá? De territórios diferentes. Homem, mulher, jovem, mais velho, da sua marca. Todo mundo que consome, adora. Que bom, coisa boa. Adora, assim, o sabor. Aham, Experiência também. É isso. Muito bom. É isso. Então, a gente não coloca nada no mercado que não seja muito aprovado. Legal. E aí, quando você lança, já nasceu com a confeiteria, nunca fez rebrand, isso já foi o nome. O nome. E aí você entra no território, eu queria agora a sua mentalidade, assim, entendi que veio o chamamento de empreender, quero nascer, né, e fazer algo diferente. Mas quando você começa a fazer o desenvolvimento, você vai pro varejo. Ou você foi pro B2C, porque o seu produto tem algumas características, né? Tem refrigerado. Eu não queria. Eu achava que era muito difícil B2C, sabe? Eu Você imaginava, difícil? eu achava, não quero. E na época online também nem. Não é o que é hoje. Não. Também, nessa época eu já não operava no online. Eu nunca quis ser loja. Agora já é um outro momento da marca, mas eu não queria que isso. Já comporta, né? Então, vamos vender. E na verdade, como eu já tinha o meu emprego, meu trabalho, não foi. Como é que eu posso dizer? Não tinha tanta expectativa que a marca fosse dar tão certo. Mas você continuou por um tempo tocando os dois? Continuei por um bom tempo. Por um bom tempo eu continuei com os dois. E a confeiteria foi meio que uma aposta, não digo um hobby. Eu adorava o que eu fazia. É incrível dar para as pessoas, e cada validação, cada pessoa que experimentava me fortalecia aquilo. Mas não era assim, cara, vou dar tudo de mim para isso funcionar. Eu ainda estava meio... Será que vai? Olha. Então, eu comecei num ponto de venda na minha cidade, com uma pessoa que eu conhecia. Então, você começa atendendo varejo. Varejo. Em pontos naturais. Brasília é muito bom, né? Acho que, eu não tenho a pesquisa atualizada, mas eu sou curiosa, muito curiosa também. Eu falo que sou mais curiosa que estudiosa, que são coisas diferentes. Curiosa é profundidade, cutuca de lá, vai de cá. Uhum. E Brasília, em nível de renda per capita, é muito bom, mas o nível de percentual de gordura, eu lembro que só perdia para Florianópolis. Floripa. É mesmo? Já viu isso? Interessante. Tem a questão da renda, que lá de fato tem esse indicador. Mas isso, tempos atrás, o Sul, por várias questões, é o que tem o índice de gordura corpórea menor. Olha só. E aí o Brasília vinha como segundo... Se cuidado, Floripa? Floripa. Lá eles realmente se preocupam muito bastante. E o interessante de Brasília é que é uma cidade pequena, então você conhece praticamente todo mundo, ou alguém conhece alguém. E aí eu consegui acompanhar. Eu conseguia levar o meu produto, que eu acho isso importantíssimo, você apresentar o seu produto e você acompanhar também, assistir a reação das pessoas quando elas estão consumindo o seu produto. Então, nesse primeiro ponto de venda, eu fui... Na verdade, o que aconteceu? Eu não estava com o produto pronto, não estava com os rótulos prontos, mas eu vi uma oportunidade muito boa, que era a Páscoa. Todo mundo quer um doce. Então, as primeiras as opções que eu tinha eram doce de leite, normal, um com proteína, um brigadeiro com proteína. Eu fiz um brownie de abobrinha que era incrível. Brownie de abobrinha? Brownie de abobrinha com colágeno, cacau e um tiquinho de chocolate. Ele era, acho que em torno de 80% abobrinha. Só que super perecível, né? Total, água, atividade de água. Mas ele era muito bom. E uma pasta de castanha de caju, que era muito saborosa também.
E quer saber? Vou fazer algo diferente para essa Páscoa. Eu, como não tenho os rótulos, não estão prontos, eu vou colocar todos os produtos juntos, num negócio só, e vou ver a saída, ver se as pessoas gostam, né? Vou provar tudo de uma vez. Fiz um bolo de pote, um ovo de pote. A ideia foi, vou fazer um ovo de pote. Comprei um pote, quer dizer, os potes já estavam lá. Tipo como você faz o... Tipo um bolo de pote. Só que o meu eu chamei de ovo, porque ia ser Páscoa. É. Então, aproveitando a Ovo oportunidade, ovo de pote. Que legal. Coloquei Você não faz hoje mais? Não, foi a única vez. Muito bom. E ficou, posso falar, ficou uma coisa assim, Imagina, incrível. eu compraria. Imagina que delícia a experiência. Foi. Porque você tinha pasta, você tinha o brownie, você tinha o doce. Então as pessoas provavam tudo de uma vez. E aí eu entendi, tá, o que você achou disso? O que você achou? E aí eu coloquei nessa loja desse amigo que assim, também apostou na ideia. É. Coloquei lá e dava para as pessoas fazerem uma degustação. Né? Porque ninguém vai comprar uma Não, ideia do X, não. né? Não conheço a marca, uma ideia meio estranha. Vou comprar, não, peraí, então experimenta aqui. E dava para as pessoas consumirem. E você mesmo fazer a degustação? Eu mesma. Às vezes entregava, às vezes ficava meio de lado, olhando, pedia para mim para entregar. E aí a reação, nossa, é muito bom quando você vê o brilho das pessoas nos olhos. E o sorriso. Porque você fala, putz, não tá dando certo. E aí depois eu ia lá e perguntava também, o que você achou disso? O que você achou daquilo? O que você achou daquilo outro? E eu vi que os 3 produtos foram validados. Os doces, o doce, o brownie e a pasta. Que então, show. depois, pronto, é isso mesmo. Vou lançar os 3. Que legal. Os 3 tipos de produtos. Seu MVP fez o produto, eu vou fazer na prática, você mesmo. E eu achei legal isso que você falou, né? É muito importante você apresentar o seu produto. Você apresentou literalmente, né? Pro ponto de venda. Todo o processo depois para o cliente, a análise de perceber o cliente, né? A experiência como... É porque eu comecei como degustadora, 3 anos, né? Então eu falo que a degustação ainda é pra gente... É que é caro, é que é o volume... Mas é uma das melhores estratégias. Melhores. E pensa isso, há 8 anos. Todo mundo tinha ideia de que doce saudável, produto saudável era ruim. Era ruim. Pra doente. Eu pegava na boca. Era uma coisa esquisita. E aí esse preconceito, a gente começa a quebrar esse preconceito. E qual foi o momento que você falou, não, agora eu preciso dedicar e dar minha full time, assim, toda a minha energia? Porque você estava tocando os 2 paralelos, você sentia. Você ainda queria estabilidade. E aí eu fazia tudo. Eu fazia o doce, eu embalava, eu pesava, tudo. Comecei fazendo tudo, então era à noite em pé, eu tinha uma Thermomix. Eu já não passei isso, que quem fez isso foi meus pais, né? Meus pais quem começaram. Os doces típicos brasileiros, tudo vem meu pai e minha mãe, né? Ah, é verdade. Aí depois eu trago os chocolates, aí eu vou transformando a marca. O meu papel foi um outro. Eu falo que eles fundaram, que é o que você fez. A base, a concepção. Eu fiz a transformação. Eu fui a energia da transformação. Né? Você teve que fazer. Foi do zero. Então, isso é muito bom quando você entende todo o processo, tudo da marca, né? Até isso de desenvolver a receita, poder ter a propriedade da receita, entender. Isso é mágico. Porque você não fica na mão de outra pessoa. Concordo. Você consegue mudar, você consegue... até as críticas. Só que você escolheu um caminho que poucos escolhem. Pra gente também escolheu. 70% que a gente vende é produzido por nós. A gente retém a competência da indústria. Mas ter a competência da indústria, você tem que investir em CAPEX, você tem que ter maquinário. Aí você tem que ter funcionário, colaborador para poder operar. Então você começa a ver que por que muitas marcas só querem ser marca própria, né? E aí não ter, né, a grande maioria. É verdade, é isso mesmo. Porque é desafiador, é um outro negócio. É um modelo de negócio diferente só de ter a marca própria, né? E não tem certeza. E até a gente vai entendendo muita coisa. Muito erro. Tive muito erro. Muita coisa jogada fora, muita investida errada. Mas tudo controlado. E nasce e fica em Brasília. Em Brasília. Aí você me perguntou qual o momento que eu percebi que eu ia ficar 100% full time investir na marca. Foi quando eu não tinha vendedor. Né? Então eu resolvia tudo e meu marido me auxiliava em algumas coisas, mas era praticamente sozinha. E aí quando outras lojistas de outros estados começaram a procurar e eu vi, caramba, isso tem um potencial grande. A Mundo Verde Nacional entrou em contato também. Aí te deu uma força, né? Putz, né? Que legal. Na época era maior. E olha, para procurar porque é interessante, né? Então eu tava dando um burburinho ali. Legal. E eu falei, não, eu preciso realmente fazer isso acontecer. E aí que nós investimos, e aí que eu toquei, depois isso vim pra São Paulo. Isso faz quanto tempo? Do marco, fala assim, no dia 1, no sentido que agora eu vou respirar esse negócio.
Tem aproximadamente 4 anos. Nossa, muito 3, pouco tempo, 5, Samara. 5 anos, por que aí. legal. A história toda faz 8. 8 anos. Nossa, você ficou 4 anos tocando assim? Não, foram 3 anos, aproximadamente Tá. uns 3 anos. Então vamos falar assim, 7 anos do início da tomada de decisão e encontrou o que era. Porque o início foi muito, sim, vamos sentir, vamos ver. Entrega uma coisa aqui, entrega um outro doce ali. Eu vejo que a decisão mesmo foi quando eu mudei para São Paulo, que foi no ano, uns meses antes da pandemia. Por quê? São Paulo mudou tanto? Porque aqui, a maior parte dos clientes estavam aqui. São Paulo tudo acontece. Tudo eu vinha acontece. para as feiras, eu vi, caramba, eu preciso estar nesse mercado. E nada melhor do que você acompanhar de perto. Fazendo acontecer, né? Fazendo acontecer. E aí você trouxe o processo produtivo é aqui também, Pra São cá. Paulo. Tudo aqui. Tudo aqui. A gente está crescendo aqui. É. E realmente é outro momento da marca. Foi outro momento. Que legal. Aí me conta um pouco assim a relação direta agora porque você começou no varejo e você continuou operando no varejo. Quando você começou no online? Pós-pandemia. Na verdade, na pandemia. Eu também fui na pandemia. Falei, bom, as pessoas queriam receber tudo em casa. E muitas perguntas, muitos questionamentos, por que não? Porém, o produto refrigerado, a gente tem a dificuldade logística do refrigerado. Agora, o ponto positivo da marca é que nós, não é como sorvete. O sorvete, ele ficou um pouquinho fora da geladeira. Pronto, ele descaracteriza, né? Perde tudo. E o seu doce não. Foi muita tentativa, assim, com várias transportadoras que não deu certo, não funcionou. A gente perdeu bastante mercadoria também. Mas depois de um tempo, conseguimos fechar com um parceiro e entregar nacionalmente. Que legal. Mas foi aí que deu certo o e-commerce. Porque daí você teve que achar solução, né? Porque o seu produto tem essa sensibilidade, né? Uhum. Agora, eu até falo muito que a arte de liderar negócio, né? Começa aprendendo a liderar a si próprio, né? Quando você aprende a liderar a si próprio. E eu acho que você, né? E eu vejo um processo de 7 anos, e é um ciclo... Foi rápido, mas 7 anos, assim... É pouco tempo até, né? No que vocês estão construindo e tal. E o que dentro desses 7 anos, Amanda, olhando a confeiteria, tá? O que você entende, assim, tipo, aqui eu sou muito boa, aqui que eu ponho esforço, dá retorno, e o que você entendeu que você teve que terceirizar, sabe? Tipo, não, o financeiro eu sei que tem que ser outra pessoa. Não, eu sei que... Isso eu não gosto. Eu acho que É uma coisa que eu não gosto. Eu gosto muito de pessoas. Empresa feita de gente. Porém, quando você fala gosto de pessoas, me conta um pouquinho assim, eu gosto de estar com entender o time. as pessoas, de conversar com as pessoas. Olho no olho. Pra mim, isso não vital. Não dá pra você fazer uma empresa crescer se você não tem um time bem formado. Porém, é difícil no crescimento você conseguir conversar com todo mundo, acompanhar de perto. Eu gosto de gente, mas mais do que isso, a primeira coisa que eu gosto é desenvolvimento de produto. Você é muito latente. Desde que eu conversei com você, você falou até mais de produto. Até mais dessa parte. O que me brilha os olhos é o desenvolvimento de produto. Gosto de marketing, até que eu tenho formação. E produto tá no marketing, né? Agora, a parte administrativa não tem que entender. Tem que entender um pouco de cada coisa. Mas não é o que eu gosto de fazer. Então, cada um seu espaço. E todo mundo, tá? Eu sempre fui mulher de negócio. Eu sempre fui de inovação, vendas, marketing e liderança. Muito perto das suas características. E eu sempre falo que financeiro, administrativo, a visão da operação, porque tem indústria e tal. Eu sempre busquei pessoas melhores do que eu. É isso. Porque, óbvio que quando eu fui tendo maturidade, entender. Porque nisso eu errei bastante. A gente querendo abraçar tudo, erra e tal. É que você já tem um estágio já de empresa que tá legal. Você já tá montando um time, já consegue ter pessoas. Até para que você prospere, né? Agora, você que é pessoas, né? E você que gosta do contato. Você que começa lá, você mesmo servindo, apresentando. Você faz ainda esse movimento hoje, no momento de 7 anos da confeiteria, que putz, eu vou abrir um cliente, eu vou lá apresentar, ou você já terceirizou tudo para vendas? Eu já parei, mas eu quero retomar. Eu estou retomando isso. Imagina, ninguém vai... Então, eu gosto de visitar os pontos de venda e conversar com os vendedores, com os donos das lojas, dos nossos pontos de venda. Mas, por um período, eu tive que parar com isso. Porque a gente não consegue abraçar tudo. Sim. Mas só que vendas você vê que se você não tá ali... Vendas exatamente, mas eu não enxergava isso. Nossa, coração. Eu sempre... Vendas, eu nunca... As 2 vezes que eu deleguei, deu ruim.
E foram as minhas 2 gestações. Porque no meu pós-parto, nasce uma nova mulher, tem uma nova condição, né, dessa mulher. Então, eu sistematizava muito meus principais clientes, o que eu visitava semanalmente, mensalmente, quantas ligações eu tinha que fazer, etc e tal. Então, eu tirei essa demanda, deleguei. E quando eu contratei meu primeiro diretor comercial, porque eu não tinha diretor, eu tinha diretor de um monte de áreas, mas comercial não tinha, eu assumi esse papel. Inclusive o Flávio Augusto, ele fala, você tem que ser sempre seu diretor de vendas. Você pode amar ou não amar vendas, o dono, se possível, tem que ser o diretor de vendas. Não delega a direção de vendas do seu negócio. Porque a direção de vendas é sobre se relacionar com o cliente, é sobre você estar próximo dos números, é sobre você ter que pulsar, treinar, etc e tal, né? Então, e isso é real. E aí, quando eu me afasto, a gente via os impactos. As negociações... E muitos empreendedores não têm essa visão. Não tem. A gente acaba deixando isso, acaba deixando para outra pessoa. Porque, por exemplo, hoje, a leitura que eu tenho, não tô falando que é a certa não, tá? Mas a confeiteria é que você tem um mix de produto muito bom. São produtos incríveis. É um mix legal. É que aí você, como tem mais facilidade, às vezes sua cabeça olha para produto, parece que a gente sempre tá pensando em produto. Exatamente. E acompanhar a produção. Eu tinha isso, de acompanhar para não dar errado, para ver como é que elas estão fazendo. Porque alimento é uma responsabilidade muito grande. Total. Então, eu queria estar em cima. Eu queria estar ali acompanhando. E aí, deixava as vendas de lado. Então, estava sempre junto. Tá, agora o que eu vou fazer? Como é que a gente vai desenvolver tal produto? E deixei. Porque a parte de vendas não é a parte que eu gosto. Eu gosto Não. Eu gosto de gente, de equipe, do meu time, de estar junto com as pessoas do meu time. Mas a venda desenvolve, porque venda tem a parte técnica, que tem que ter técnico, né? Aumentar a conversão, ticket médio, margem, as negociações, mas tem a parte do que eu falo que é a experiência prática, né? Que é o relacionar, o manter. Mas eu entendi que o administrativo não é o que mais gosta, a venda está retomando, mas produto brilha seus olhos e pessoas também. Legal. Agora, olhando para a característica, né, do negócio, porque para mim, eu só fui entender isso, porque como eu nasci, muito como você falou, olha o seu início. Alexandre, eu já venho de uma base, de uma consciência, de uma alimentação saudável, eu também venho dessa base. Né? Temos histórias diferentes, mas meus pais sempre deram o alimento mais natural possível. Eles são pessoas muito simples. Eles têm foi essa nossa cultura. Então, para mim, era normal, natural fazer o que eu fazia, consumir o que eu consumia, falar o que eu falava. Eu fiz nutrição, fiz técnica de higiene de alimento. Então, já era o meu território. Quando eu me deparo e entender que eu queria fazer um negócio grande, impactar muitas vezes, levar muitos pontos de vendas, etc e tal, eu vi que eu trabalhava no nicho. Aí que eu entendi. Gente, não é todo mundo que pensa como eu. Não. Imagina na época, então, que você começou com isso. E os teus pais começaram. Exato. Não, eu tô 21 anos. Você tá saindo 21 anos que eu tô nesse segmento. Eu já vivi muitos ciclos desse segmento. Mas muitos ciclos. E eles começaram há quantos anos? Eu tenho 36, 34 anos. Nossa. Quando eles começam a fazer. Nasce dentro de casa, né? Eles desbravaram o mercado. Não, ninguém falava disso. Só que era com açúcar orgânico, né? Depois que vem o zero. Já era com coquinatura. Mais saudável. Eu lembro meu pai tinha uma cocada que ele punha malte de cereais. Tem glúten, mas na época era densidade nutritiva, então já tinha isso. Mas olha, assim, eu queria entender de você, porque eu demorei a entender, acho que com uns 22 anos, eu entendi que eu falava, eu quero fazer, porque 22 anos eu assumi como mandato como CEO. Então, eu queria fazer um projeto em grande escala. Estava pronta para escalar o negócio. Eu falei, eu escalar um negócio de nicho? Meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Aí eu entendi que eu tinha que construir uma marca, que o produto não era o mais importante naquele momento. E que eu tinha que investir. Não que eu perderia a atenção do produto, mas não era o meu foco mais. Porque por muito tempo foi o meu foco. Eu teria que pôr atenção na construção de marca, no posicionamento da marca. Mas foi aí. Eu não sei se você tem isso, já teve isso, se você entendeu, tipo, eu vivo o nicho, que é o nicho. Né? Quantas pessoas entendem o que você vende, paga o preço de uma forma confortável. Então, a gente fala, questiona. Exato. Por que esse produto custa isso? Não entendem. Não entendem. Então, a gente precisa ter muito claro, os benefícios de estar consumindo, qual é o diferencial. Isso o marketing faz... Total, é a única coisa que faz. É o que transparece o que você está colocando ali dentro. Porque se for olhar embalagem por embalagem, a gente tem muita coisa. E tem muita concorrência muito grande. Exemplo, eu decidi para educação. Eu trabalho com educação desde meus 18 anos. Treinava o profissional nutricionista, eu visitava, eu fazia evento. Eu sempre voltada para educação. Eu gostava. Se você falar o que brilha seus olhos,
pessoas vão treinar, conectar, fazer esse movimento. Eu entendi que era uma linha de raciocínio. Outra era trade, era uma outra linha de raciocínio, de estratégia de marketing, de trade. O que você viu como assim, Ale, para eu crescer, escalar, como que eu me conecto com o cliente? Como é que eu vou conseguir fazer com que ele perceba o valor? O que você faz, assim? Quando a gente começou, eu imaginei que o meu cliente fosse aquele cliente de academia. Crossfit, marombado, sabe? Uma coisa assim. Eu sempre imaginei que fosse esse público. Eu fui entendendo que não. Que eram principalmente mulheres que querem alguma coisa para aquele momento do dia. Um prazer, mas saudável, sem culpa. Para você não sentir uma... Porque que acontece? A gente come um doce com açúcar... A gente tá naquele momento ansiosa, um momento prazeroso do dia, come uma coisa com açúcar, depois dá uma baixa. Você fala, putz, por que eu fiz isso? Vem uma culpa. E libera tudo que o açúcar libera, mas depois fala, poxa, não valia a pena, né? Não valeu a pena. E nós começamos a nos posicionar como uma indulgência saudável. Um doce saudável que realmente não tem culpa de estar consumindo. E começamos a trabalhar com nutricionistas muito tempo depois. Jura? E era um público é um público muito bom. É um público que hoje indica muito a marca. Eu conheço várias nutris das redes sociais, que eu nem sei se você tem informação, mas que eu vejo que fala da marca. Vejo que não é nem publi, é natural, orgânico, assim. Nós conversávamos antes diretamente com o cliente, o consumidor. E aí vou falar fazer um trabalho com lojista, né, de degustação. Mas essa educação do nosso consumidor e até essa parceria com o nutricionista de apresentar o produto veio depois. Olha. Veio depois, com o entendimento mesmo de que é necessário. Gente, olha só, achei que você tinha começado desde o começo. Porque pra você, o seu produto é muito clean label. Muito bom. É porque é o que eu consumo, que eu gostaria de consumir. É isso, quando a gente tem isso de berço, né? Eu vou fazer uma coisa que eu vou consumir, não vou fazer uma coisa só pra venda. Como meus pais começaram, eu escutei desde a minha base, assim, meu pai, filha, faça o que seus filhos vão consumir. E hoje tudo que eu faço, mesmo que eu não... Hoje, né, tem educação, não é consumo, mas entrego aquilo que meus filhos gostariam de receber. Olha, que lindo, porque você você pensa assim, você vai dar o seu melhor. Errando ou acertando, você vai dar o seu melhor. Exatamente, é no detalhe. É no detalhe. Mas aí, você tá falando do Nutri. Então, o nutricionista, nós começamos a trabalhar depois. E o mais interessante é que eu percebi que muitos nutricionistas já conheciam a marca e já indicavam a marca pela composição. Porque o que a gente faz lá, o que a gente desenvolve é o que eu consumiria para mim. Gente, quando ela fala composição, porque para mim é muito natural, né? É um território que eu sei. Mas ela fala porque tem muitos produtos no mercado. Tem produtos, e a gente tá falando de alimentos saudáveis, indulgência, sobremesa. E não é sobre o certo e errado, são escolhas. E essa Amanda escolheu desenvolver produtos que tem uma proposta que te entrega prazer, mas que é clean label, são ingredientes mais naturais, né? Exatamente. Acho que é legal para o público entender, porque às vezes a gente fala... E essa educação precisa ser feita. Porque a pessoa não entende o que eu tô vendendo. Por que esse produto é muito mais caro do que o outro. Que você coloca qualquer tipo de adoçante ou um açúcar meio mascarado. Ou você coloca... Enfim, o que quer que seja. O que quer que seja. E a proposta da marca é ser o mais limpo possível. Né, que seja... Para trazer o prazer. Para trazer um prazer e consiga também chegar num preço razoável no ponto de venda. Que a gente pode fazer o produto mais incrível. Mais limpo. Né? Mas será que isso a pessoa vai entender e vai querer pagar? Então, mas hoje em dia, até pensando, já você volta no Nutri, mas só para um raciocínio assim, de sobre precificação e percepção de valor. Hoje a gente vê no mercado bons sorvetes com açúcar. E se você compara um bom sorvete, né? Enfim, que traz ali características, que tem de fato castanhas de verdade, que tem um sabor e menos açúcar e tal. Mas comparado a um tradicional, é 3 vezes mais caro. E é com açúcar. Só que você sabe que tem mais castanha, sabe que tem, sei lá, tem os ingredientes mais selecionados. Aí você olha um doce tradicional e olha a confeiteria, por exemplo, você fala, poxa, a construção da formulação versus aqui, às vezes é 3 vezes mais caro, mas as pessoas parecem que não vê que é muito mais caro do que realmente é. E quando a gente olha o sorvete, por exemplo, a pessoa porque aí a pessoa não veio porque ela tá consumindo a marca X. Você já fez essa por exemplo, você pega, tem vários, base de latte, eu gosto. É um sorvete bom. É que eu não sou muito de consumir produto com açúcar, então eu evito. Sim, eu também não. Se eu for consumir, eu sei que é um sorvete bom. Ok? Tá bom. Olha o valor de uma bola, é uma referência, e um outro tradicional. Mas a pessoa que tá aqui, ela tá buscando o melhor sorvete.
É a mesma coisa de um doce. Você quer uma proposta saudável, você tem que entender que tem uma diferença. Claro. E eu vejo que as pessoas comparam totalmente diferente. Porque as pessoas não entendem. Muitas pessoas não sabem ler rótulo. Por isso, toda essa educação hoje em dia sobre o rótulo. E é maravilhoso. A importância da isso. gente estar educando os consumidores. Para eles terem uma facilidade na escolha. E Nutri já tem isso pela sua natureza, né? Ela vai olhar, ela já sabe identificar. E já indica, já coloca lá. Então a pessoa, já de olhos fechados, já acredita no que ela tá passando. E você já chegou a visitar ou visita Nutris? Já. Legal. Já. Eu também já visitei muito a Nutri, nossa. Já. E é bom, né? A gente é bom. entende. Hoje a comunicação com esses profissionais é muito por rede social, por WhatsApp, né? Tanta visita, porque, especialmente aqui em São Paulo, a gente não consegue fazer muita coisa. O nosso tempo é escasso. Então, fazer a visita, parar, às vezes um nutricionista também parar, às vezes nem ele quer. Então, é muito pelo WhatsApp, ou a gente faz algum evento para gerar esse relacionamento, que é incrível. Uma das coisas que eu mais tenho percebido que conecta, que a gente consegue alcançar as pessoas e fazer essa fidelidade tanto do consumidor final quanto do nutricionista é com eventos. Total, concordo. Uma experiência. Total. Né? E aí a gente consegue olhar no olho. E isso é importante para qualquer tipo de negócio, tá? Eu tenho uma mulher que tá comigo, ela é do mundo de construtora. E eu falei, já parou pra pensar se você traz arquiteto? Se você traz a parte de decoração... Conta e ela é incrível, ela é a maior da Paraíba. Ela só faz reforma. Corretora não, ela é construtora. Foi construtora, né? Foi construtora ou corretora? Construtora. É construtora. Ela só pega a obra. E obra de luxo, enfim. E aí ela começou a movimentar. Então, assim, tem pessoas que falam, não, mas o meu serviço, eu vou fazer um evento pra quê? Eu vou falar o quê? As pessoas esquecem que a venda é conexão. É relacionamento. É ouvir também, né? É total. Mas e você movimenta, faz seus eventos. É muito importante. Muito importante. Tô bem, agora, especialmente bem voltada para isso. Pós-pandemia, e você as se sente pessoas confortável querem... em falar no palco. Totalmente. Hoje em dia, eu quero ficar mais nisso. Eu não tinha essa facilidade. Primeiro que você é linda. A sua história é linda. Você vem de berço a sua base. Então, assim, no fim, você educa... O produto é consequência. É consequência. De toda a conexão. E elas entendem o porquê. Então, hoje eu tô aparecendo mais na minha rede social da marca mesmo, até para conseguir explicar o propósito da confeiteria. Legal. Isso é recente, É recente. Foi esse ano. Olha. Comecei esse ano. Isso aí. Você vai ver uma mudança drástica. Sim. É uma dedicação porque é um outro trabalho. Total. Mas eu vejo que pós-pandemia as pessoas elas precisam desses momentos de conexão com outras pessoas. Sair um pouquinho do celular e estar conectando com outras pessoas. Eu até vi um evento, mas eu vi não sei se foi no seu feed ou nos seus stories, não sei aonde. Mas o evento que você fez, acho que teve até movimento de experiência do exercício. Sim. Eu mesmo vou fazer A gente quer criar um estilo de vida, né? A gente quer proporcionar e tem que ser, eu concordo. Eu vou fazer um agora na Audi, inclusive, até se tiver... É que eu não sabia se ia estar aqui. Vai ser domingo, 18 de... Vai ser a Faville. E aí, a gente vai fazer um movimento de experiência. Então, 60 mulheres só empresárias. E aí, a gente vai ter parte de conteúdo, a gente vai falar de comunicação. E depois, a gente vai fazer uma experiência de yoga. Ótimo. Então, assim, porque para alguém sair de casa, eu tenho que falar assim, vale a pena, eu vou estar com um grupo legal, uma ambiência legal, um conteúdo bacana e ainda vou me cuidar. Né? Então, de fato, para você que é estilo de vida, alimentação saudável, o prazer, o se cuidar, conecta com a confeiteria. Saúde mental também. Saúde mental, total. Agora, e é interessante, né? Você falou que você falou, a gente faz, vou falar 1 ano, né? Menos de 1 ano que você está entendendo você como uma marca também. Bem menos. Bem menos? Eu relutei demais. Jura? Demais. Porque eu gosto de acompanhar ali lá nos bastidores, né? Digamos assim, lá nos bastidores. Mas agora você tomou essa decisão. Agora eu tomei a decisão de estar aqui, seja falando uma coisa aqui, fazendo uma receita e estar em contato mais com as pessoas. Eu falei, quero estar em contato mais nos pontos de venda, conversando com todo mundo. Que legal. E me dá uma visão de Brasil, assim, você está presente, a confeiteria está em tudo bem que o B2C ele é sem fronteiras, né? Mas olhando a parte de distribuição, você está em todo o Brasil, todos os estados, todas as regiões, ou não? É mais concentrado? Mais Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Nordeste, nós estamos também, a marca está lá, mas há uma dificuldade ainda de logística. Então, também, o que acontece? Tem que ser inteligente nessa questão de saber a sua distribuição.
Porque às vezes é muito esforço para chegar num ponto de venda que Nem se se você paga. E aí depois você vai indo, vai crescendo e consegue. A não ser que você consiga montar. Tem formas que talvez dê para estruturar, para escalar e viabilizando a parte do logística, né? Mas aí tem que montar projeto, estudo de Aham. viabilidade, né? Agora, quando eu falo, você quer crescer porque pra gente o varejo tá bem difícil. A gente, Flormel, falando, o varejo tá, assim, cada vez deixando a margem menor, a exigência para entrar, o volume. É que eu não sei se você tá em grandes redes. Tá em grandes redes? Algumas. Que você sabe que a margem é bem pequena, Então, né? É muito você fala, essa difícil. exigência deles Tem hora que não não compensa. compensa. Não vejo. Para gente, como marca, até por ser um produto ainda de nicho, que as pessoas estão entendendo, estão investindo mais nessa parte de saúde, estão querendo consumir produtos mais saudáveis, de alguns anos para cá. Realmente, acho que de uns 3, 4 anos para cá. E eu tá lá num ponto de venda, né? Um varejista bem grande, que eu vou concorrer com, sei lá, quantas outras marcas. E ele não vai me dar a atenção que eu preciso, até para mostrar o meu produto, sendo que o meu esforço vai ser enorme. O que eu vou ter que dar para ele? Então, eu optei por não. Muito mais investimento em e-commerce. Legal. Em lojas menores. Tá certo, certíssimo. Agora, tem movimento de lojas menores até... É que o nosso movimento não é tanto o nosso forte. Mas, tipo, tem a Santa Pausa que tá conosco, ela tem bolo e tem pães, tudo incrível, assim, os produtos, a formulação e tal. E ela opera muito bem no B2B com os segmentos saudáveis e tal. Mas ela tá vendo o movimento de muitas fecharem. Ela tava passando essa característica. Aconteceu Teve mesmo. essa passagem, né? Pandemia também, Pandemia. né? Pós foi complicado para várias lojas. Várias lojas Aí depois fecharam. teve quem cresceu muito depois, né? Mas agora não. Agora eu tô vendo a nossa marca tá crescendo. Tem muita procura. Muito legal. Tem muita procura. Muito legal. E eu fiquei super feliz. Eu te falei no áudio, né? Eu fui naquela rede de franquia da... Smooth? Eu não sei o nome. Da Smooth. Da Smooth? E aí eu cheguei e aí tava vendo os sabores. Todo mundo fala lá em Ribeirão Preto, que eu tomei em Ribeirão Preto. E aí eu falei, eu queria esse aqui de... Qual que foi que eu tomei? Que aí falou... Tem banoffee, beijinho, de brigadeiro. Acho que foi brigadeiro. Tem até mais cacau. Aí eu falei assim, mas o que brigadeiro é esse? Porque não põe a marca. Só põe brigadeiro. E deveria pôr, porque passa credibilidade, a gente que conhece, né? Ela, não, mas é tudo da confeiteria. Aí eu falei, e aí eu não sei a gente tá com eles desde o início. Super legal. Conheço os sócios, eles são demais e estão crescendo bastante. Muito. E e franquia, micro franquia, né? Porque é pequenininha. Muito legal. A gente tá vendo isso, a gente tá fazendo, de repente, outros produtos com eles e tá fortalecendo a nossa parceria porque faz todo sentido para ambos. E é isso que você falou. Para eles também é muito bom ter a confeiteria como parceiro, com o nome, porque a pessoa tá, então tá. Então esse doce de leite aqui é um doce de leite realmente saudável. Você não tá colocando qualquer doce de leite. O beijinho é um beijinho saudável e gostoso, eu já conheço. E outra coisa, ele pode levar até para casa. Porque ele, por exemplo, só o produto no final fala, inclusive, se você gostou, você pode usar em outras aplicações ou consumir, ele aumenta o ticket dele, entendeu? Ele pode fazer... A gente está estudando algumas outras tem mil oportunidades. Tem muita oportunidade. Eles são amigos. Mas eu fiquei super feliz, porque eu falei, nossa, porque a gente tinha conversado com você, fui pedir, e eu sou essa pessoa que vou perguntar. Eu também. Então, assim, eu sei quando o rótulo tá errado. Não sei, quando põe lá chocolate, não abre os ingredientes. Ainda a gente vê essas situações, essas barbaridades. Né? Ele não precisa, porque não é rótulo, ele é um cardápio. É um cardápio. Né? Mas eu falo que fala que é saudável, qual é esse produto que tá aqui? É isso mesmo. A maioria, vou falar, 90% das pessoas vão olhar e falar, é saudável, vai consumir. E não vai pedir no iFood, pede um bolo e tal, mas você não sabe o que tem ali dentro. Nem sabe o que tem lá dentro. Não sabe quantas calorias tem. Às vezes é melhor realmente você pegar um sorvete e consumir uma coisa com açúcar do que tá pegando aquele que tá cheio de gordura, você não sabe o que tem ali dentro. Você nem sabe o que tem lá. Eu concordo plenamente. Tem hora que eu falo, gente, é melhor... E depois passa mal, né? Às vezes tem muita gente que... eu comi... E aí você gera uma imagem ruim de um produto saudável porque você comeu, estufou, passou mal, deu sei lá o quê. Não dá. Porque você não sabe o que tem dentro. Esses dias mesmo eu tomei até uma açaí de uma marca X e era 0. Eu tava experimentando. Eu, meu marido e meu filho passamos muito mal.
E minha vontade era parar tudo. É que aquela questão do tempo, deixo pra depois, não fiz. E escrever pra marca. Falar, poxa, não era nem volume, era um potinho desse tamanho. Então, assim, não dá, entendeu? Tipo, Não uma dá. criança. Mas não tinha os ingredientes. Não, tinha, mas não tinha... Tava na ordem... É que eu não sei quantidade, né? Porque também eu saí, tem veículo, não sei quanto que põe de água. Enfim, não sei. Mas eu até falei, poxa, não acho que tem todo... Não são esses ingredientes, eu acho que tem algumas coisas aqui que não E é... acontece, infelizmente acontece. Então acontece. Aí eu falo, poxa, eu nem trago isso em pauta, né? Tudo bem que a gente tá aqui num canal que a gente não sabe pra quem vai ao alcance. Porque às vezes a gente pode até... Tira a credibilidade de quem tá fazendo o trabalho certo, sabe? Pra não Exatamente, confiar. acontece. Aí eu falo, poxa... a gente sabe que tem margem de caloria, margem disso, mas as pessoas elas vão nos limites, né? A gente não dá para confiar em tudo, né? Esse é sempre uma problemática, né? E é isso que eu falo bastante. Nosso marketing precisa mostrar os benefícios do produto. Mostrar a quantidade de calorias que pode ser consumido por diabético, obviamente, com a quantidade certa, ou uma dosagem certa, né? Um consumo. E que não aumenta, não eleva. Glicêmico, né? Inclusive, a gente tem mercados aqui que eles são super exigentes. E os vendedores, eles testam. Eles testam. E nós temos vários depoimentos. Eu peguei essa era, porque como eu venho de uma era e eu já trabalhava linha de frente, do diet. Eu sou dessa época. Então, para os mercados, eu tinha que ter o Selanad. Hoje, imagina, nem tem mais. Associação Nacional dos Diabéticos. Então, as pessoas, os grandes mercados, a Sonda, vários, tinham que fazer teste para poder introduzir. Vários, agora já seria não uma tem segurança para o consumidor. Total, mas hoje não tem mais isso. Agora, eu vi um movimento já legal, porque a confeiteria, ela nasce com as sobremesas, né? Com toda essa indulgência, prazer, saúde. E vi agora um movimento de lançamentos. Inclusive, eu nem sei se você mandou os lançamentos. Você mandou? Eu acho que não. Depois eu quero provar. Claro. A gente falou que é muito... A gente falou, pô, você tem que conhecer. Aí conta um pouquinho, assim, do que... Hoje, o que compõe a marca, assim? Porque a marca, ela vende muito mais que um produto. Eu sei disso. E que bom que você tá se abrindo pra oportunidade. Que bom mesmo, tá? Eu acho que se eu fosse te falar, assim... uma marca... Não é uma marca se não tem uma pessoa, se não tem energia. E quando tem história, quando tem verdade, tem que ser contado, tem que relacionar. Porque é isso que muda o jogo, é isso que mantém, né? Veja, eu tô fora da Operação da Família faz 1 ano e 6 meses. Tudo mudou. Porque minha energia não tá mais lá. É verdade. Né? Não tá, acabou. É você. Não tem jeito. Muito a ver com você. E do mesmo jeito que você teve seu chamamento, hoje eu amo, né? Assim, parece que a minha vida inteira me preparei fazendo o que eu tô fazendo hoje. Né? Então, assim, e a energia muda. E eu vi que você tá com produtos novos. Então, assim, o que hoje, além de toda essa proposta, dessa entrega, o que materializa em produto, né? Pro cliente? O que vocês levam? A gente sempre lança o que a gente vê falta no mercado. Legal. Então, de necessidade. Necessidade. E nós sentimos muita vontade de acompanhar o nosso consumidor ao longo do dia. Legal. Ter uma outra experiência e com produtos que nós sentimos falta no mercado. E qual é o movimento que eu vejo de um tempo para cá? Cuidar do intestino, saciedade, né? Você nutrir o seu corpo Que legal. Com ingredientes realmente limpos. Então, nós lançamos uma linha muito voltada para o público feminino, com fibras, que tem a proteína vegana, adoçada só com stevia, que tem fibras e proteína vegana. Ficou muito boa. Ai, eu quero super provar. Essa você tem que provar mesmo, tem que provar mesmo. E ela dá para fazer várias receitas. Né? É mais online, essa linha é mais online. Vai nascer assim daqui a pouco. Né? E aí esse trabalho interessante, técnico de nutricionistas, é um outro tipo de produto. Uma outra categoria, um outro momento de consumo. Que precisa da educação. Então, mas você lançou proteína. Proteína. E até para você explicar, por que tem tanta fibra? Por que você está adoçando só com stevia? Qual fibra você está usando? Goma cásssia. Tá, é boa. Psyllium também. Psyllium é bom da saciedade. Fibregan, goma cásssia. É muito bom para mulher pré-menopausa, parte de 40 anos mais, vou começar já a consumir, né? Uma quantidade maior. E até, então, evitamos colocar fibras que fermentam muito. Tá. Porque quantas pessoas você vê que então você dá um aporte de proteico,
Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou nutricionista. Eu só nunca cliniquei diretamente. Mas é que as pessoas me veem tanto num outro movimento que elas não sabem nem que não eu sou... sabem toda a sua formação, não né? Sabem, toda a bagagem não que você sabem, tem. Não sabem. E também é uma coisa que eu não foco tanto, né? Mas é óbvio, por exemplo, eu sou contratada para falar para as maiores palestras de medicina, nutrição. Tô indo para da maior do varejo agora, que é lá em Porto Alegre, semana que vem. É que o nosso podcast vai sair bem na frente. Vai sair depois, mas... tô falando assim, quando você fala de um alimento, de fazer parte, entregar o que falta, de fato a gente encontra um que dá aporte proteico, mas você está entregando uma composição. Que uma composição. Proteica, fibra. Fibra. Então, né, na proteína, a fibra, a gente escolheu a proteína do arroz. Legal. Que é mais fácil de gestão. Eu não tenho muita tolerância com proteína de ervilha, realmente me estufa. Então, ela dá essa saciedade. Um ponto da marca que não pode fugir é sabor e textura. A gente sempre quer isso. Nada que seja desagradável no paladar. Então, o sabor dela é muito gostoso e não é arenosa. E dá para fazer várias receitas. É isso que nós estamos ensinando nossos consumidores a fazer receitas. Para não ficar chato. Eu não quero fazer só um shake. Sim. Eu quero fazer um bolo, eu quero fazer uma panqueca. Eu quero fazer outras possibilidades com os produtos. E você se limita a fazer só olhar por esse... Porque se uma pessoa fala, não vou... E é verdade o que você está falando agora. Porque às vezes eu falo, mas eu não quero tomar um shake. Eu queria uma coisa quentinha. Um mingau. Tem hora que você quer fazer uma coisa que te dá um comfort food, que dá aquela coisa... E só o shake é uma coisa mais prática, né? É isso. Legal. É prático, mas nem sempre você está querendo consumir aquilo. Né? E aí você está gerando conteúdo nas redes sociais. Redes sociais. Então a gente lançou um só de fibras, que tem também café verde, algumas coisas para ajudar no metabolismo. Um shot matinal e bebida matinal. O shot eu não vi, não. Chama Power Greens, inspirado naqueles dos Estados Unidos. É bem para outra categoria, sabe? Inspirado naqueles dos Estados Unidos que tem verduras junto. Que legal. E o sabor gostoso. Superfood. Tem superfood. Legal. E o outro é um achocolatado para relaxamento. Que também em pó. Sem melatonina, porque eu não sou muito tolerante à melatonina. Que também é isso que a gente coloca. Vamos fazer receita? Você não precisa consumir só dessa forma. E gostoso. Acho que todos os produtos da marca querem... A gente precisa abraçar as fora pessoas. Que você pode fazer a composição até de... A pessoa fazer quando você traz as receitas, você agrega outro produto. Né? Porque daí é para você fazer o recheio, fazer a cobertura, o que você quiser. Uma receita meio inusitada que eu postei há poucos dias. Um mousse de ovo cozido com mousse de ovo cozido com chococalme. Porque o chococalme é o achocolatado para relaxamento. Deus. Mas fica muito bom. Você criança jura? Comeu, gente que não tem nada a ver, que não gosta de comer. Eu falei, não é possível que isso aqui é só ovo, cacau, um pouquinho de leite vegetal e o chococalme, que é o achocolatado. Vou fazer. Legal. Você vai fazer até bom, tem até bom que o bate-papo vai me inspirando. Eu amo cozinhar. E aí, da correria, a gente acaba deixando de fazer algumas coisas que a gente gosta, né? E cozinhar sempre me conecta muito com meus filhos. Eu gosto da cozinha. Preciso voltar mais a fazer. É muito bom. É bom. Isso, eu tenho esse momento de criatividade na cozinha. Eu gosto, pra mim é terapêutico. Eu tô lá, faço uma bagunça enorme, eu sou super organizada, mas na cozinha, quando eu tô criando, eu não sei como é que é o seu processo. Não, mas também. Eu sou muito bagunçada. Mas eu nunca, diferente de você, eu nunca, não vou falar que nunca, mas nunca foi, não é muito forte quando, né, eu estava no território muito de desenvolvimento, sempre foi no laboratório. Eu sou virginiana. Se eu fazer uma batalha, eu quero ganhar aquela batalha. Então, assim, eu ia pro laboratório, eu já tinha que ter os equipamentos básicos de micro... Tudo, tinha que ter tudo. Eu já fazia para fazer o Brix ali, então eu já tinha tudo, minimamente. De uma vez, né? Vamos resolver isso já. De uma vez. Mas isso vem do meu pai. Que meu pai que me desenvolveu com o olhar de ser curiosa, de fazer o melhor. Sabe, sempre fala, filha, não olha pro concorrente. Cada marca, cada produto vai ter o seu. A gente tem que criar algo que a gente seja único. Então, você tem que entrar no mundo, no território e começar o desenvolvimento. Então, eu sempre me isolava pra não ter ninguém. Então, eu ficava sozinha, eu tava lá e tal. E ele falava, testa. Tanto que ele, pra eu levar pra ele, eu tinha que estar minimamente segura e com todas as respostas. Meu pai ia me fazer todas as perguntas. Tipo, assim, muito bom ter ele eu falo que ele foi, assim... Eu nunca tive um líder direto no mundo de negócio, empreendedorismo, etc. Mas eu já tive líder... Tipo, minha mãe foi uma boa líder... de educação financeira. Meu pai foi um bom líder na liderança de processo, de produto. Isso foi, tipo, incrível.
Aprendi muito. Muito. Pelo exemplo, né? E é uma Assim, segurança que você tem de total. estar se abrindo e colocando as suas Não, é ideias melhor ali. que faculdade. Mas uma exigência também, É, né? Que eu melhor- tenho certeza que como a marca, eles começaram, a exigência com o você devia ser cuidado, muito né? O cuidado. Tanto grande. que você contando, acho que eu nunca contei isso para podcast, porque também nunca foi um assunto de... Aham. A gente vai encontrando alguns relatos, mas eu lembro que quando eu entrei com 17, 18, 19 anos, eu falei, mãe, pai, a gente tem que contar essa história, trazer os profissionais aqui, porque, pô, a gente compra abóbora, coco, é castanha. E aí eu falava assim, a gente tem que trazer as pessoas aqui para verem isso. Aham. Porque você fala, pai, você faz para os filhos consumirem. E eu falava, vamos contar isso para as pessoas, vamos mostrar. E aí tinha, muito valioso. tinha 2 faculdades nas proximidades, porque a gente, Franca, né, interior de São Paulo. E eu lembro que eu comecei assim o movimento. Eu falei, vamos trazer agora cliente, vamos trazer tal para ver. E aí eu entendi o poder da comunicação, da narrativa, da proximidade, o entendimento, tal. E eu falo que essa questão assim, do produto, do desenvolvimento, ele é muito mais do que algo físico. Físico eu falo assim, tá aqui o produto, pega água e toma. Uhum. Ele tem uma filosofia, ele tem muita coisa envolvida, né? Pessoas, ingrediente, processo. Nossa, é muito complicado. E quando a muita pessoa coisa. entende isso, ela fala... Tem muita "Meu Deus, energia muita ali até ele sair. Energia, né? Total. E você tá postando muito nesses... Eu falo porque, assim, você tá numa era... Na hora que você chegou, a gente tava falando disso rapidamente, até falei, poxa, acho que seria legal a gente falar... Porque nós vamos viver um movimento agora que é uma realidade, assim como a IA, inteligência artificial, que ela só é inteligente se tem alguém inteligente liderando ela. Mesma coisa, vai vencer muito quem cuida de saúde, como você tem essa visão, eu também tenho. Quem vai saber liderar esse movimento que está vindo em relação à mudança de comportamento de dietas, né? A gente está vendo aí uma droga que está vindo, né? Que vai ser livre. O acesso muito mais permissível e ali, essas canetas e tudo mais. E as pessoas vão começar a ter reflexo de quem vai entrar no consumo em abundância, quem vai entrar entendendo e quem não vai entrar. Mas, assim, a necessidade do aporte proteico, a necessidade de cuidar, a pele vai cair, um emagrecimento muito rápido. A gente sabe a consequência disso, eu sei. Né? Tudo que é muito rápido não é bom, né? Não existe isso. Mas tem para quem precise, né? Que tem uma patologia, que talvez vai ser um recurso bom. E você vai ser uma solução, né? Ainda mais a proteína, a fibra, exatamente, né? A gente está investindo nisso. Então, isso é bem legal. Você focar também. muito Eu comecei com muita proteína. Depois, comecei com colágeno. Os produtos tinham muita proteína. Colágeno tem. Aí, o que aconteceu? Eu vi que as pessoas não percebiam tanto valor no colágeno, isso na época, tá? Agora mudou, voltou. Né? Tinha um movimentinho ali, depois não, proteína normal. Então, por que a gente está entrando nesse mercado de suplementação? Porque eu quero colocar algo mais para as pessoas. Legal. Porque elas sentem falta. O único ponto vai ser seu tempo e energia, né? Porque é uma outra categoria. É uma outra categoria. É outro mercado. É um mercado um pouco diferente, que já tem muito player também, né? Tem muita gente. Mas fazendo desse jeito que você está falando, talvez tem poucos. Não vou falar que não tenho, não sei. Mas talvez tenha poucos. Porque tem uma galera que tá só em suplemento, performance. Eu acho que tá falando de uma performance mais integrativa. É um cuidado. É um cuidado. Ela integra a pessoa. Eu vejo que a mulher, essa exigência, muita exigência, né, da performance, tem que acontecer, é exaustiva. Então, sobrecarrega tudo. Sobrecarrega a nossa mente, o nosso intestino, todo o nosso bem-estar. E eu vejo que poucas marcas estão preocupadas com isso mesmo, está proporcionando uma saúde de fato para você conseguir integrar. Pouquíssimos. Como é que você vê, Samandra, por exemplo, agora com esse movimento da saúde? Você já está estudando, você está tentando entender, porque quando você começou a falar, eu fui buscar entender o que faltava, né? Você sempre está buscando oportunidade para trazer soluções que tenham uma coerência dentro do que você acredita. Como é que você está vendo esse movimento da saúde que vai acontecer assim? Porque eu, dentro de um elo muito próximo de pessoas, já se normalizou falar do consumo até de pessoas que visivelmente talvez não precisaria de... Não precisariam. Porque a gente vê de tudo, né? Assim, fala, meu Deus, né? E eu não imaginava que isso é tudo tão rápido. Acho que é imediato. Tem pessoas que eu conheço que falam assim, não vejo a hora, já vou começar a consumir. Não, óbvio que eu vou consumir. Tá assim, você vai consumir também?
Mas É assim. juro, não sei você, mas eu tô vendo isso dentro da minha... Tá, na academia, bastante. já vejo as pessoas falarem. E aí, como é que a gente cuida dessas pessoas? Como é que Então, você como gera é uma consciência para O que essas você tá pessoas? pensando nisso? As porções menores, né? Muitas porções menores agora. Ninguém vai conseguir comer Não. aquele tanto. Porém, o Porque que tem isso que é um cuidar reflexo, né? também, você vê, é cuidado do intestino. São porções menores, só que não adianta a pessoa estar super ansiosa, ela pode ter tomado uma injeção, ter se aplicado uma injeção que ela vai precisar comer menos, ela vai comer menos, só que a cabeça dela continua naquela ansiedade para comer mais, se ela não tratou aqui. Então, Vai você resolver colocar uma coisa, não vai desencadear suplementos outras. que também auxiliem na redução dessa ansiedade. Eu acho que você tinha que trazer uma narrativa muito forte, muito próxima, sabe? Com a mulher. E essa mulher que eu acho que ela vai precisar de você no pré, no durante e no pós, no sentido assim, que depois ela vai ter que sustentar. Porque eu acho que toda droga, toda e qualquer droga, porque é uma droga, um remédio, gente, não tô falando nada errado aqui. Uhum. Ela cria um vício, uma dependência. Uma dependência, principalmente. Uma dependência, porque a pessoa vai se ver sem. O que eu faço, por exemplo, eu vi que você faz esporte. Uhum. Eu Todo faço dia. esporte vicia. Libera, mas é um vício bom. Se você souber equilibrar e fazer isso na sua vida, óbvio, né? Tudo, né? Tem que ter, equalizar. Mas aí eu fico pensando nisso, sabe? Falo, poxa, as pessoas vão precisar de ajuda. E se a gente souber trabalhar... Então, ontem eu falei isso com o Valentim. Valentim, eu não acho que a gente tem que fazer um movimento grandioso de achar que somos... Porque nós somos muito pequenos mediante o monopólio de empresas tão grandes que têm outros interesses. A gente sabe disso, né? É uma realidade. Igual o poder político. Quem somos nós no meio de tanto poder político? Mas eu acho que quem cuidar de comunidades, tá na sua parte. Eu tenho estudado bastante o mercado wellness. Como um todo. Toda a saúde holística mesmo. Legal. Integral, da pessoa. Especialmente mulher. Tanto que você falou, eu nem sabia que você estava estudando, e quando você falou, eu falei, nossa, eu vi um produto que traz um olhar integrativo. É que eu gosto de medicina integrativa. Meu marido até fez a pós, doutor Laí Ribeiro, que é de medicina. Tem muita gente que não gosta, a gente gosta, a gente acredita, a gente vive muito essa filosofia. E quando a gente integra, né, tipo assim, um olhar bem sistêmico, a gente vê resultado, né? A gente consegue medir, tipo, integrar o exercício com a alimentação, qualidade do sono, com até as relações, porque é energético. A gente fala que a gente vive um ambiente tóxico, a gente também fica desequilibrado, né? Então, mas acho que você tem uma grande oportunidade. Agora vai ser desafiador só o movimento de energia sua também, do foco, né? Agora dá pra tentar fazer amarrado, né? Sempre a confeiteria. Falando em produto, talvez trazer sabor também. Ele não tem sabor? O quê? A proteína? Tem baunilha. E é bom. Então, tudo na marca tem que ter sabor gostoso. Tudo. Não, porque a marca tem muito de indulgência. Ela nasceu com indulgência. Então, tudo que a gente cria tem que ter um sabor muito palatável. Muito legal. Muito palatável. Agora, sobre essa questão da gente... Que você até pontuou aí, poxa, mas as pessoas estão gerando uma dependência de uma droga. Porque as pessoas não se conhecem, elas não se dão a oportunidade de se conhecerem. De se avaliarem, de parar um minuto. Peraí, o que eu gosto? Por que eu tô fazendo isso? As pessoas não vão, elas estão seguindo simplesmente automático e uma onda. É porque todo mundo quer resultado rápido, Samandra. E é isso. Eu converso com mulheres incríveis. E tá aqui o que tem que ser feito, só 5%, 10% faz. Porque dá trabalho. Dá trabalho acordar cedo pra malhar, dá trabalho ter que alimentar. Dá trabalho você ter que deixar de gastar com coisa e gastar com alimento que é mais saudável, orgânico, natural. É verdade. Dá trabalho. Você tem que procurar. Dá trabalho. Entendeu? Então é minoria. Por isso que é sempre nicho. É uma lógica. E dentro disso, o próximo passo da marca é fazer produtos cada vez mais funcionais. Tanto os doces. Legal. Vamos começar a fazer os doces mais funcionais e suplementos. Legal. Para proporcionar algo a mais para esse consumidor. E pensar nessa jornada, né? Muito legal. E deixa eu te falar, aproveitando que você está trazendo uma visão já de presente e futuro, o que dá para falar em nível assim o que você quer, almeja para a marca, né? Porque quando você começou, você falou, poxa, eu vi as pessoas que gostavam, que tinham prazer do produto. Agora já a confeiteria tem outra configuração, outro tamanho, né? E daqui a pouco tem outra configuração, outro tamanho. Mas tem algo aqui que eu acho que assim, o que você não mudaria nela hoje? E o que você gostaria para ela para o futuro? Eu não mudaria na marca hoje?
Eu vejo que esse cuidado, eu não mudaria esse cuidado com o ser humano. Sabe? Eu acho que quando você pensa em alimento, é muita responsabilidade. Você está nutrindo uma pessoa, você pode estar destruindo ela. Concorda? Você pode estar levando algo muito ruim para. Então, tudo que é colocado ali dentro, a gente escolhe, seleciona a dedo os fornecedores mesmo. Se não dá para. Eu tenho uma ideia fantástica. Eu não achei um fornecedor qualificado, eu não vou fazer. Eu não vou fazer só para vender. Por mais gostoso que seja, por mais incrível que seja a minha ideia, tá fora dos meus valores de marca, dos meus princípios de marca. Então, tá fora, tá fora, tá fora. Então, esse cuidado com o nosso consumidor, jamais vou abrir mão. E para o futuro, eu quero gerar mais experiência para as pessoas. É um momento mais agradável ainda. O que mais eu posso estar proporcionando fora a saúde, ativos. E a experiência veio na sua fala algumas vezes, né? Tipo, você tá assim, dos eventos, você como marca agora também, de que forma que você pode. São os pequenos momentos que trazem alegria. Entende? Eu tô consumindo isso aqui, uma coisa gostosa, eu tô tendo um bate-papo que seja de 5 minutinhos, eu tô no spa vou lavar meu cabelo, sabe? São esses momentos que fazem diferença no nosso dia a dia, né? Que trazem um prazer. Então, eu sei que a marca, quem consome, tá buscando isso. Então, nada melhor do que tá gerando experiências para o nosso consumidor. Não, e é bacana ouvir você, porque você é como eu me sinto, tá? O que você me remete, assim. Você me traz uma serenidade, uma paz, uma tranquilidade, assim. Não sei se é porque eu sou agitada, eu sou da ação, sou fogo, aquela que minha mãe fala, filha, você quer dominar o mundo, quer fazer as coisas. E aí você fala tão assim, calma, fala, nossa. E é verdade, às vezes nem tudo a gente precisa fazer numa velocidade. Né? Acho que tem que ter essa. Você tá dá vontade. Dá vontade de fazer isso na velocidade, dá vontade, não tá de acontecer. Mas, peraí, isso vai estar de acordo com o que eu penso, o que eu acredito, com o que eu tô buscando? Às vezes vale não, a pena, então né? avalio. Vale a pena? Muito bom, excelente. E se você fosse deixar uma mensagem, por que todo mundo. Acho que pensando nisso que você traz na mensagem no final, né? Da experiência, da qualidade. Mas o que, para todo mundo que está nos escutando, depois eu também, no final, se puder deixar, que aí o time já coloca onde te encontra, onde encontra o site, só falar para todo mundo poder acessar. Mas tenho certeza que quem no mínimo ficou curioso, já acessou já o Instagram, já direto, às vezes eu recebo do início, a pessoa já vai ver fazer todo o dever de casa. Mas deixa uma mensagem assim para todo mundo no nível de, que acho que para essa pessoa que tem consciência, que quer se cuidar, que você... deixa para como colaborar. A gente falou de autoconhecimento mesmo, de autocuidado. Se a gente não se sustenta, não adianta que as outras coisas vão, né? Primeiro que a gente não consegue segurar todos os pratinhos da nossa vida. E se nós não estamos bem, se nossa saúde não tá boa, que é o pilar, né? O principal. Não vai. Então, precisa todo dia você parar. É importantíssimo você parar por um momento do dia e se avaliar. Como é que foi o meu dia? O que eu quero? Ter a sua conexão com a sua espiritualidade, que seja, e consigo. Sem muito isso, não adianta a gente buscar tanta coisa fora. Né? Não é o alimento, não é o remédio, não é o que isso que vai trazer a satisfação. E a gente chegar onde quer. Né? E fazer a gente alcançar o que quer. E você consegue? Como é que você faz? Eu tenho certeza que você consegue, dentro dos seus limites. Mas deu acesso um pouco a Samanta, assim, você acorda, você... Eu faço isso todos os dias. Isso mudou minha vida, de acordar, especialmente aqui em São Paulo, que a cidade te consome, o ritmo da cidade, o barulho da cidade, muita informação. Eu preciso acordar cedo para ter um momento de paz, um momento comigo. Conexão minha, eu vou fazer minha oração, eu vou ter uma leitura, eu vou mentalizar o meu dia, o que quer que seja. Mas eu preciso desse cuidado, tomar o meu shot de manhã, o que quer que seja. Mas eu preciso de pelo menos uns 15, 20 minutinhos para mim. E você faz exercício todos os dias? Todo dia. Também, isso também é um autocuidado, assim, essencial. Né? Que é uma terapia, praticamente. E 2 inegociáveis, assim, na sua vida, tirando um pouco o trabalho, assim, que... faz parte, assim, da sua cultura. Quando alguém te conhece, sempre vai lembrar de você e fala, nossa, isso ela faz sempre. Olha, as pessoas me associam muito à disciplina. Muito. Todas as minhas amigas estão isso desde criança. Eu achei também é uma coisa de berço, né? Se alimentar bem. Mas pra mim, essa disciplina não é difícil. Pra mim também não. Tem gente que fala, nossa, eu adoro. Quando eu saio, me incomoda, é desconfortável rotina, demais. Eu gosto da minha rotina do horário. Eu comentei com você, eu dormi 3 dias super pouco. Eu já fico completamente zoada. Mas pode ser que seja até por isso, sabia? Porque às vezes, como você tem... A disciplina é muito
importante para você e muito presente, quando foge alguma coisa, às vezes você sai do eixo, né? Eu não entendo. Eu sempre tive que me adaptar muito, porque eu viajo desde muito nova, trabalho. Então foram muitas variáveis, né? Mães, né? Tudo isso. Então, se eu não me adapto, Por que a gente não acostuma? Exato, né? Então eu tive que ir me adaptando. Acho que o corpo foi adaptando, a mente. Pra mim, tá, mas é meu ponto de vista. Se você falasse se eu negociava, é o quanto eu cuido antes da minha saúde, até minha mente. Porque a mente lidera nossa vida, assim. Eu sou ex-atleta. Eu ia fazer uma competição, 70% era minha performance mental. Os 30% era minha preparação de todo o treino, de todas as escolhas, todas as estratégias. Mas se eu punha na minha cabeça, minimamente eu me sentia preparada. Eu punha na minha cabeça, eu posso chegar no pódio. É auto-superação, você tem que se superar. O tempo todo não é o concorrente do seu lado, não o competidor do seu lado. Então eu falo muito disso, assim, sabe? Então eu ponho na minha... Pode ser que eu canse igual a você, ou fico um pouco aérea como você. Mas eu não deixo a minha mente acreditar nisso. Mas você sabe que isso é algo que eu penso também exatamente nessas pessoas, você, no caso, que conseguem fazer apesar de. Apesar de. Eu acho que é isso. Ontem mesmo, eu estava extremamente cansada. Eu falei, eu tenho meia hora para treinar. Eu vou treinar ou eu vou descansar? Eu sei que eu aguento. Então, eu vou lá. Eu tô com o corpo super cansado, tô até dolorido, mas eu vou fazer. E aí, eu penso exatamente nas mães, nos atletas, nas pessoas que dormem pouco, que acordam cedo para trabalhar. Peraí. Isso aqui foram só 3 dias. E eu tô lendo um livro muito bom também, que o Joel J indica. Não sei se me fugiu o nome, é Semente de Campeão. Muito bom, muito bom. E muda a nossa forma de pensar, de enxergar. Mas a mente é tudo, tá? A mente é tudo. Porque a mente, ela te permite cuidar da saúde, a mente te consegue ter filtro do não, do sim. Eu muitas vezes, eu tô cansada, por exemplo, eu tô, sei lá, exausta, acontece uma coisa, eu falo, não, vamos lá. Quantas inúmeras vezes, meu filho tinha reunião 5 horas, 6 horas da manhã, tinha que acordar, tinha reunião cedo, eu não tinha dormido nada, eu sempre dei mamar livre demanda, meus filhos, enfim, eu sou bem natural, meu pai e meus filhos em casa, tem um pouco essas características. Então, as escolhas que eu fiz, eu tive que sustentar. E aí eu falava todo dia, muito, né? Imagina, meus filhos não ficam doentes. Sabe, sustentar a homeopatia, eles tomam homeopatia, meu marido é homeopata também. Então, assim, sustenta pra você ver, você tem que dar, né, todo... E aí vem um monte de ruído, de jeito que todo mundo te questiona, etc e tal. Você fala, não, vamos lá, sustenta isso aqui. Então, você tem que trabalhar sua mente muito. Mas isso é um ponto meu, assim, no sentido de... todos os dias. Você agora, por curiosidade, como é que você faz isso? Então, esse exercício, eu sempre... mesma coisa que você falou, que você tira os 15, 20 minutos, quando eu tô passando um momento muito difícil... É um desafio, é algo novo. Qualquer situação que eu tenha, tipo, a própria maternidade, eu acordava. Ao invés de eu ficar assim, meu Deus, tem que acordar às 5 horas da manhã. Meu Deus, você reunião, como é que eu vou fazer? Ela falava assim, não, eu dou conta. Eu quis ser mãe. A escolha é minha, eu quero dar mamãe livre demanda. Eu posso não escolher dar mamãe, eu posso ser uma babá que dorme com meu filho. Mas eu tô escolhendo isso. Eu vou dar conta. Eu ia capengando, eu ia... Mas você mentaliza algo ou você simplesmente muda a conversa interna, o diálogo interno? Tem uma coisa que meu marido me ensinou. E eu tento sempre falar... Ele sempre fala, amor, você lembra do rádio? Ele fala, amor, rádio, frequência. Frequência, mudou. Qual é a frequência que você tá abrindo? Pra procrastinar, pra reclamar, pra ser vítima, pra tudo? Ou você agradece, busca força... enobrece, reconhece a sua coragem. Não, mas peraí. E aí, o que eu começava a falar? Isso é técnica. Isso é técnica. Eu ia te perguntar isso Eu agora. falava do que eu vencia. Isso me fortalecia. Porque era um momento voz alta? Voz alta. Olha a mãe que eu sou. Gente, eu acordo, dando mamar, e isso, e aquilo outro. Eu comecei a trazer isso na minha narrativa. Eu falava pros meus liderados. Gente, eu tô aqui. Falava. Gente, eu tô aqui. Mas, essa noite foi assim. Eu tô aqui porque eu quero porque eu quero fazer... Não chegava reclamando, eu chegava pro outro ponto de vista, abrir outra frequência. Então, aumentava a admiração, aumentava isso. E direto, tá? Direto, as pessoas falavam, nossa, antes de falar da empresa, a gente falava de você. Não, você tem que conhecer a Alexandra. Você tem referência pra eles, né? Você tem referência que ela chega aqui. Eu não sei o que lá, ela tá com o nenê pequeno. Eu toquei, quando eu fiz meu primeiro M&A, eu tinha 28 anos de idade, eu tinha acabado de parir minha filha, ela tinha 6 meses de idade. E meu marido, praticamente, nos mudamos pra cá, pra São Paulo. Ficamos na Brigadeira. Eu conto essa história, esse relato. Eu fazia 2 reuniões com fundo. Meu peito enchia de leite. Eu descia, dava mamar pra Maria. Eu voltava. Muitas vezes, como
100% das pessoas eram homens que eu falava. Eu não falava da minha condição que eu estava. Só quando eu sentia que eu podia, que tinha uma sinergia, porque eram fundos multinacionais, etc e tal. E eu falava, eu sou muito foda. Desculpa a palavra, mas eu sou, olha, que corajosa. Eu tô aqui, 28 anos de idade. Você falava isso, ó? Não, pra mim, pra mim. Aham. Eu falava, nossa, olha isso, Alexandra. Que legal. Você E tá aí se isso me forçando encorajava. sua identidade. Minha identidade. E aí eu voltava mais forte, eu ficava mais confiante. Aí eu falava, se eu fiz isso... Aí eu falava assim, gente, se eu parei meus filhos em casa, eu faço qualquer coisa. Alexandra não reclama, vai. É verdade. É isso. Fala, não vai. Aí outra coisa é, o que eu tenho problema? Não tem problema nenhum. Tem pessoas que tem... Então, eu acho que é isso, é minha mente. Eu vou trabalhar minha mente. E ajuda, né? E ajuda. Pô, faz de total diferença. Faz total Porque diferença. aí é o nosso diálogo. Se as pessoas aguentam, por que a gente não aguenta? Não tem jeito, não tem O jeito. que você tá colocando? O que você tá se alimentando? E vamos combinar? Você sabe tão bem quanto eu disso. Óbvio que a gente tem histórias diferentes, formas diferentes de fazer. Mas eu acho que a disciplina faz parte da nossa vida. Aham. E uma coisa que pode ser que aconteça com você é quando o filho vem, você se torna um pouco menos egoísta. O que mais mudou na minha vida é que eu era muito egoísta e eu não sabia. Muito egoísta. Porque a gente faz o que a gente quer na hora que a gente quer, a gente toma uma decisão, a gente vai, vem, o ir, servir. O filho é um amor incondicional. Você quer tirar com a mão que ele tá sentindo. Então, neste momento, a disciplina vira ela cria uma nova configuração. Não é uma disciplina que é só voltada para você. É o que faz sentido dentro do seu bem maior, né? Então, quando eu vejo que eu estou desequilibrada, quando eu vejo que até eu não acredito no equilíbrio, mas quando eu preciso cuidar, eu falo assim, eu preciso me olhar, porque senão eu não vou estar melhor para eles. Mas na hora que também se eu estou ausente, não posso mentir para mim mesmo. Então, eu falo, peraí, é a minha batalha que eu quero vencer, a educação dos meus filhos. É a mãe presente que eu quero ser, eu já Eles trabalho. são sua prioridade. São minha prioridade. Então, vamos lá, que jeito que eu vou fazer isso acontecer? Mas ao mesmo tempo você não pode largar a tua Mas empresa. aí o que eu faço? Aí eu abandono agendas do meu trabalho. É um Eu não me equilíbrio. abandono e eu não abandono meus filhos. Aham. Mas em momento de intensidade, eu falo não para alguns projetos. Porque se eu quero realmente falar o que algumas pessoas eu vejo que fala, mas não faz, tá? Porque o ego, a ambição é maior do que, às vezes, as obrigações. Então é difícil, é um trabalho... Mas o seu projeto maior é a sua família. A minha família, não, isso Obviamente. Não existe sucesso. Agora, em casa, deixei um pouquinho de lado, desandou uma coisa que eu tenho pessoas boas ali que estão para resolver. Não vai despencar. Você ainda tá dedicando sua atenção ali também. Mas isso aqui é muito mais importante. Mas não é fácil, né, Samana? Não é fácil. Eu erro todo dia, mas não é fácil, não. Não imagino ainda, mas... Não, Não mas sei, mas não vivi isso ainda, mas eu imagino. Não, mas eu sou a paz, assim, pelo menos eu te vejo assim, tá? Te sinto assim, madura, serena. Acho que sua disciplina aí você tá preparado para muitas coisas, tem certeza. Mas, foi maravilhoso. Foi muito bom. Amei. E Muito assim, bom. eu acho que o mais legal, e eu acho que você deve escutar isso todas as vezes, né? Mas eu falo por mim, te escutando agora, e quem tá nos escutando aqui, é que toda vez quando a gente escuta a história por detrás de um produto, né? Acho que a gente, ainda mais quando é história de verdade, a gente se apaixona, né? A gente fala, nossa, a gente consome Agora eu a história, entendo, consome tudo, né? Então foi um prazer. Espero. Prazer foi meu. Super. Eu que aprendi muito aqui. Nada. Um ponto, um marco para mim, a minha história, Que bom. esse reconhecimento, ter sido convidada. Realmente é muito prazeroso. Sabe? Que bom. Eu estar aqui com você, conversando e te conhecendo melhor, e conhecendo e me fortalecendo através da sua história também. Que bom, que bom. É recíproco. É recíproco. E é bom, você já deixou sua mensagem, eu queria só deixar um convite para você sempre estar aqui todas as terças-feiras, tem episódio novo. E eu acho que eu tenho eu sempre falei que desde da minha jornada, do início da minha carreira, eu falava, eu quero levar coisas boas para as pessoas. E boa energia boa, história boa, produto bom. Então, gente, visita a confeiteria. Eu vou pedir pra Samana deixar aqui o site, deixar o Instagram dela. Que agora ela tá aparecendo se um pouco provocando mais. Está e tem que estar. Vou estar te acompanhando lá. te incentivando também. É isso. E então aproveita e compartilha essa história. Já conhece o site, já conhece o produto. Porque histórias boas e produtos bons precisam ser compartilhados. Então, se a minha proposta é coisas boas, se você tá aqui é porque com certeza fez sentido pra você e na sua vida. E muito obrigada. E todas as terças tem episódio novo. Deixa pra a gente as redes sociais que o pessoal coloca aqui. Rede social. @aconfiteria de fit, com FIT. Muitas pessoas confundem. www.aconfiteria.com.br. E a minha é @sacorilho, com K.
o time vai colocar, que a ideia fica fácil para todo aí mundo. fica mais... Ó, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Lê. Prazer. Obrigada, foi muito bom. Que